E mesmo com risco político crescente, o dólar segue caindo mundo afora. O DXY, né, que compara o dólar à cesta de principais moedas do mundo, opera próximo dos 98 pontos e flerta com o menor nível desde 2022, o que é estranho, já que no passado investidores corriam para o dólar em momentos de tensão, exatamente procurando segurança. E quem ajuda a gente a entender esse novo cenário, fala com a gente também sobre outros fatores, como as expectativas para o FONC, né, a reunião que vai definir os rumos da política monetária nos Estados Unidos, e também sobre o Copom aqui no Brasil, é José Faria Júnior, que é CEO da Wagner Investimentos. Prazer ter você aqui, José. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, Vitor. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. José, o dólar deixou de ser o refúgio dos investidores em momentos de crise ou é cedo para a gente falar isso? Bom, por enquanto, sim. Pode ser que o conflito escalando um pouco mais, o dólar possa subir um pouco. O que a gente tem observado é que o juro americano, até que está tendo um comportamento razoável em relação a períodos de aversão a risco, já que o juro está em torno de 4,45, mais ou menos, ele deu uma subida. Parte disso a gente pode atribuir pela alta do petróleo, porque um dos motivos da inflação americana ter ficado mais baixa aí nos últimos meses foi o petróleo caindo. Agora o petróleo volta, no caso do contrato Texas, que é olhado mais nos Estados Unidos, para US$ 74. Então o juro ele está um pouco receoso com a questão da inflação, um pouco receoso com a questão de aversão a risco, e tá até subindo. Mas o dólar não está tendo exatamente esse comportamento. Esse comportamento do dólar mais fraco, então a gente está observando uma certa dicotomia, né? A taxa americana está razoavelmente alta e o dólar está caindo, e a gente já observa isso nas últimas semanas, nos últimos meses. Não é normal, e até lembra, né, país emergente. Por quê? Estamos vendo uma questão fiscal americana bastante complexa. Provavelmente aí até 4 de julho pode ser votada um novo orçamento. Esse novo orçamento ele vai dificultar ou vai aumentar, né, o déficit americano. Então isso joga o dólar para baixo. Lembrando que no dia 19 de maio, os Estados Unidos perderam o último selo do grau AAA de investimento, e a partir daquela data o dólar ganhou, né, nova força para baixo. Então as pessoas estão bastante desconfiadas da moeda americana pela perda do último grau de investimento AAA, né, na verdade é o AAA, por esse pacote, e porque o Trump tem insistindo muito, né, com o Powell para baixar juros. O Trump, na verdade, quer o dólar fraco, ele tem aquela ideia mercantilista de dólar fraco. E esse ambiente, mesmo com o aumento da aversão a risco, ele não está ajudando o dólar. As pessoas estão preferindo outros tipos de ativo, como ouro, prata, por exemplo. E as moedas do G10 no geral, como a Libra, o euro, o próprio dólar canadense, estão tendo desempenho melhores. Então, realmente, o dólar ele está sofrendo aí de um mal maior. Eu vou querer voltar, José, nessa migração para que tipo de ativos, né? Os investidores estão migrando num cenário de crescente incerteza, mas queria voltar um pouquinho nisso que você citava. Muito bom você ter lembrado sobre essa revisão, né, do rating dos Estados Unidos em relação a esse destino seguro para investimentos. Eu queria entender. Hoje, a gente acompanhou, né, essa série de pressões, por exemplo, por parte do presidente norte-americano em relação à redução da taxa de juros nos Estados Unidos. O Federal Reserve, por sua vez, tem se mostrado resiliente a essas pressões. Mas exatamente por que os Estados Unidos vêm perdendo essa credibilidade perante o mercado internacional? Quais são os fatores que vêm atingindo exatamente essa imagem de um destino seguro para os investimentos? Boa pergunta. Se a gente for voltar no tempo, há mais de 10 anos, a primeira agência de rating já tinha tirado o AAA americano. Se não me falha a memória, foi a Fitch. Ou foi a S&P, foi uma das duas, a primeira que tirou o primeiro AAA. E isso veio, né, de um endividamento crescente dos Estados Unidos, principalmente após aquela crise das hipotecas subprime, onde o Fed injetou muito dinheiro,
e os Estados Unidos começaram a ter déficits maiores. E ninguém está atacando essa questão do déficit americano. Aí culmina na perda agora, há mais ou menos um mês, né, do último AAA americano. Por quê? Não há nada que de fato está sendo feito para reduzir o endividamento americano. Eu, particularmente, tinha até uma esperança, né, que aquele departamento DOGE poderia fazer bastante corte e ajudar, né, na redução do déficit, na redução do endividamento, o déficit anual e do endividamento como um todo. Mas o DOGE meio que falhou na sua missão e não conseguiu cortar o que queria. As tarifas ainda estão sob negociação. Trump, daqui a 2 semanas, deve indicar o que ele vai acabar fazendo com as tarifas, fica essa dúvida. E esse novo pacote, que deve ser aprovado no Congresso, ele antecipa os gastos para este governo Trump. E muito provavelmente o que a gente observa a partir de 29, né, essa questão tributária voltaria ao original, ou seja, a gente vai ter um corte de imposto, mas depois isso aí deveria voltar a subir. Mas a gente já aprendeu há muitos anos que toda vez que você tem um corte de imposto, é raro você conseguir voltar para o, o nível original mais alto. Então, tudo indica que, apesar do pacote ser interessante e aparentemente não aumentar, não piorar a questão fiscal americana ao longo dos anos, isso está eminentemente ligado ao aumento de impostos após esse segundo mandato do Trump, que a gente acredita que isso não deve acontecer. Como não deve ter esse aumento de imposto, a dívida vai piorar. Ou seja, não está tendo nada que indique para o mercado que a dívida americana está sob controle. Então você acaba fugindo do dólar. Essa fuga fiduciária do dólar, só para concluir, ela começou naquela guerra da Rússia contra a Ucrânia, quando os Estados Unidos congelaram as reservas. Aí começou a ter uma dúvida na questão da garantia fiduciária. Eu tenho reservas, eu tenho treasuries, eu tenho dólar, mas pode ser congelado. Note que a partir dali o ouro subiu bastante como uma das opções. Pois é, você citava o ouro, José. Eu estava até dando uma olhadinha agora nas cotações, uma variação positiva de 46% em um ano. Você citou o ouro e eu queria entender, né, que outros tipos de ativos considerados seguros, dado esse cenário de estabilidade e essa perda de credibilidade também na moeda e também nos papéis, né, nos treasuries, nos títulos do Tesouro norte-americanos, para que tipo de ativos seguros os investidores migram nesses momentos? Bom, ouro e prata, eles são muito limitados, né? E o Bitcoin ainda é um ativo bastante volátil e outras criptos não se provaram, né? Se a gente for olhar o Ethereum, ele está mais ou menos há 4 anos no mesmo nível, o Bitcoin tem subido. Então a gente poderia dizer que Bitcoin, ouro e prata seriam ativos, mas eles são bastante limitados. O que a gente está vendo ganhar força, e isso explica a vinda, ainda que pequena, né, para o Brasil de investidor estrangeiro, é fazer uma diversificação, e aí o mercado emergente está sendo beneficiado, né, porque depois de 15 anos de uma dominância dos Estados Unidos, essa dominância está sendo colocada em xeque, até mesmo pela política de tarifa americana, e as ações, por exemplo, dos emergentes, o valor das moedas dos emergentes perderam muito, principalmente aí nos últimos 12 meses. Então, se a gente for olhar o comportamento da Bolsa brasileira, o comportamento da moeda brasileira não é tão diferente de outras moedas. O que a gente está vendo é uma realocação em emergente, né? Vários relatórios comentando sobre isso. Olha, o dólar estava a 110 quando o Trump tomou posse, hoje está 98, quer dizer, o dólar caiu quase 12%, a moeda americana, contra a cesta de 6 países do G10. E o real ele está 5,50, ou seja, o nosso movimento ele é totalmente correlato com o dólar index. Ou seja, as pessoas estão redistribuindo investimentos e emergente é uma classe que, evidentemente, ele é muito pequena, mas que está sendo procurada, né, depois aí de um período de 15 anos de dominância americana, já que os Estados Unidos ficaram menos confiáveis com essas questões do Trump.
E José, depois daquela publicação que indicou uma inflação ao consumidor abaixo das projeções de mercado nos Estados Unidos, agora com esse acirramento dessa guerra, né, entre Irã e Israel, e evidentemente também os temores envolvendo o preço do barril do petróleo, né, já há uma pressão agora, né, uma alta de 7% no pregão de sexta-feira, ontem dá uma arrefecida, hoje o petróleo subindo cerca de 1,7%, chegou a subir até 2%. O que a gente pode esperar, então, da decisão do Federal Reserve a respeito exatamente da condução da política monetária, apesar dessas pressões de Donald Trump em torno de um corte, né, sobre o qual, inclusive, Jerome Powell vem apresentando uma resistência bastante significativa? Sim. Bom, a princípio pode parecer estranho que eu vou falar, mas o petróleo está numa mega tendência de baixa, tá? Enquanto o Brent não superar US$ 84, que seria a média de 200 semanas, o petróleo ele vai continuar ainda numa tendência de baixa. Então, todo esse respiro que ele deu, e ele subiu aí 20%, mais ou menos isso aí nas últimas horas, é bastante significativo, mas ele ainda não está totalmente fora de controle em termos de tendência de muito longo prazo. Óbvio que 20% de alta do petróleo, ainda mais num período de viagens, porque no feriado do Memorial Day, que foi a última segunda-feira de maio, começou o período de viagens de férias nos Estados Unidos. Então, historicamente, o petróleo ele tem uma sazonalidade de alta entre maio e novembro, seja primeiro pelas viagens de verão e segundo pela safra. Porque em agosto começa a colheita de safra, você precisa de diesel para trigo, para soja, para milho. Então, o petróleo está numa sazonalidade de alta e com esse evento da guerra, 20% de aumento vai fazer a inflação subir. A questão é o quanto disso ainda vai ir para o núcleo da inflação, já que o núcleo ele retira os itens voláteis. Pelos estudos da Truflation, que é uma inflação online, a inflação de junho deve subir. Pulou aí de 1,4% para alguma coisa perto de 2% anualizado. Então a gente espera que a inflação de junho venha mais alta e já vinha subindo mesmo antes dessa questão do petróleo, que muito provavelmente vai, se não tiver nenhum acirramento e fechamento de Hormuz, vai ser algo provisório e o efeito inflacionário não vai ser de longo prazo. Mas, independente disso, a inflação já vinha subindo. Com essa alta do petróleo, ela vai dar um surto. E, obviamente, como o PIB americano daqui a pouco, né, 9,5, inclusive agora, né, deve estar saindo aí o venda no varejo de produção industrial de maio, o PIB americano ainda está vindo razoavelmente bem. Então, o Fed está vendo uma inflação que deve dar uma subida, não acho que vai ser uma subida muito forte, ainda mais com essa questão do orçamento, porque corte de imposto ele é inflacionário, o Trump vai estar cortando imposto. Você tem uma alta, mesmo que provisória, do petróleo, que vai ter que deixar o Fed em alerta, e o PIB americano, o payroll ainda estão resilientes. Então a gente espera amanhã, nas novas projeções do Fed, alguma redução do PIB, porque o primeiro trimestre veio um PIB muito baixo. A gente espera algum aumento da taxa de inflação, não muito, mas algum aumento da taxa da inflação. E, assim, é muito improvável que antes de julho, né, na reunião de amanhã e na reunião de final de julho, o Fed corte, vai ficar esperando. Porque se o PIB ainda está vindo bem, se o payroll ainda está crescendo 130 mil vagas por mês, risco de inflação subir um pouco, e ela já está acima da meta, cortar como? Tem que José, esperar mesmo. então a expectativa, né, crescente no mercado é exatamente de uma revisão a partir de setembro, né, na reunião de setembro do Sim, Federal Reserve. Se a gente estava pensando na inflação, no cenário de política monetária nos Estados Unidos, vamos pensar um pouquinho aqui, porque a gente tem exatamente essa crescente incerteza do ponto de vista global. Aqui, agora a gente acompanhou o Congresso Nacional, por exemplo, aprovando uma medida de urgência para derrubar o projeto do governo em torno do aumento do IOF, e há essa dúvida em torno exatamente de como o governo vai fechar as contas. Juntando tudo isso num caldeirão, José, e aí, o que o Banco Central aqui vai fazer? bom, se você for olhar a curva de juros, você vai apostar que vai subir amanhã 0,25. Eu sigo achando que deveria ficar estável em 14,75. Esse 0,25 que pode vir amanhã
ele não vai trazer um grande impacto no final da história, tá? Mas é possível que o Copom suba. Eu acho que deveria manter os 14,75. Não é o que a curva de juros está dizendo. Essa questão do IOF, eu acho que é muito mais uma chamada da Câmara, né? Olha, governo, do jeito que está, não está bom. Mas assim, eu acho que assim que o pessoal voltar das festas juninas, daquele evento lá que vai ter em Portugal, eu acho que eles vão sentar e vão negociar e vão ajustar alguma coisa. A derrota de ontem já estava esperada pelo Planalto. É um recado de fato duro, mas não tem assim uma previsão de derrubar o projeto. Que houve foi um massacre na votação da urgência. Então a Câmara não votou a derrubada e o Senado não está disposto a votar, certo? Então, é um recado, mas assim, por hora, a gente acredita que vão chegar aí num acordo, um acordo que é ruim para a população, porque está passando necessariamente por aumento de impostos. Mas amanhã eu acho eu acredito que o Copom manteria, estou indo contra, vamos dizer, a curva de juros, né? Mas não acho que 0,25 a mais vai ser extremamente significativo para o combate à inflação. Vamos aguardar, José. Amanhã vai ser um dia bastante movimentado, né? Também hoje o Sim, noticiário, tanto político e econômico, bastante movimentado. Tive o prazer de sim. conversar aqui com o José Faria Júnior, que é CEO da Wagner Investimentos. Agradeço muito pela disponibilidade e digo que as portas estão sempre abertas aqui no CNN Money. Tá bom, muito obrigado, Vitor. Um abraço.